subiu mais um pouquinho na escada de Jacó e a gente vai ter razão e emoção. A coluna do rigor, a coluna da severidade, ela vai ter deuses, Tote, Imhotep, Hermes, o próprio Moisés, o Pan, o Loki, é tudo deus da escrita, da poesia, são os deuses que escrevem. É até o Exu, que é o professor, que todo o pessoal tem medo, né, o diabão. E o que acontece com esse camarada? Aqui é uma coisa interessante, que a árvore da vida, ela é o todo, mas ela também é o indivíduo. Ela tem várias camadas. Assim. Então, para uma pessoa, ela está, vamos supor que eu estou querendo ser, sei lá, delegado, ou eu estou querendo ser advogado. Então, eu vou ter que estudar um monte de técnica aqui, e aí eu vou ter que fazer iniciação. Então, aqui, esses 3 triângulos, eles vão fazer o aprendiz, companheiro e mestre. Ou, como eu gosto mais na minha, faixa branca, faixa marrom, faixa preta. Alguém já fez arte marcial? Você sabe que você começa na faixa branca. Aí, a faixa branca aprende o quê? Dá soco, dá chute, dá cabeçada, um strokezinho. A faculdade que vocês fazem, você aprende o quê? Primeiro, segundo, terceiro ano de faculdade. Cálculo, física 1, todas as matérias são as bases para você se desenvolver na vida. E você vai trabalhar e lapidar aí. Depois de um tempo, você vai olhar para o outro lado, na coluna da beleza, você vai ver uma estrela, que é Vênus, que são as deusas da beleza, as musas. As esposas dos reis. Afrodite, Vênus, Guinevere, Graças, Musas, Hespérides, a Oxum. Então, são as deusas da emoção e das musas. E para a gente na maçonaria e nas ordens, as nossas esposas. Então aqui você vai fazer um par periférico que vai ter o poeta e a musa. Né? Então a gente, quem é da esposa de maçom aqui, quando eles foram lá fazer entrevista com vocês, se você tivesse falado não, não, eles não entram. Porque mais importante do que a gente está aqui são as nossas esposas. Elas fazem parte de todo o processo aqui da árvore. Né? E ao mesmo tempo, na descida, você vai ter lá o poeta com a musa. O poeta sozinho faz o quê? Faz nada, ele olha uma folha de papel, não sai nada. A musa sozinha faz o quê? Museia. Ela fica lá e nada acontece. Quando você junta o poeta e a musa, você tem o ventre e você faz um filho. Esse filho pode ser um filho vivo de vocês, um casal, que é a prole, que é a sua próxima geração, o seu gene, toda a sua vida. Pode ser um trabalho intelectual, emocional, artístico. Então, está vendo como o simbolismo é válido na nossa vida? Né? E aí a gente remete para aquelas deusas grávidas que geram a riqueza. Então, uma casa, quem tem filho, a pai ou mãe aqui sabe que a criança é a riqueza da casa. Quando nasce o molequinho, ele é o ouro ali mais importante que tudo. Tranquilo? E aqui seria o faixa marrom. O que é o 4º, 5º ano para a faculdade, a hora que você já está se formando. Porque aí, de acordo com a Cabala, você já está na busca pela verdadeira vontade. Você fala, eu quero ser médico, eu quero ser veterinário, eu quero ser vendedor. Então aqui nesse momento você já está correndo atrás de estágio, você já está se virando, porque você já está pondo a coisa na prática, no coração. Né? Isso aí, a profissão entra em você, você já está agindo. E aí a gente vai chegar no centro, ou grau de mestre, o Sol. Que seriam os heróis solares das mitologias, que é o faixa preta. É quando você tira seu diploma, quando você pega sua OAB, quando você se gradua. Então esses caras, eles são os heróis da jornada, eles concluíram aqui a cruz. Aqui, Osíris, Apolo, Hércules, Dionísio, Orfeu, Buda, Hélios. E geralmente são os deuses legais, porque eles morrem e renascem. Então você pega assim, Osíris morre e renasce, Apolo morre e renasce, Hércules morre e renasce, Dionísio morre e renasce, Orfeu desce até o inferno e volta, Jesus morre e renasce, o Super-Homem morre e renasce, o Neo morre e renasce, Capitão América é congelado e volta. Então todos os heróis das mitologias, eles passam por essa morte e retorno. Por quê? Porque quem a gente morreu e era lá atrás,
a gente está perpetuamente tentando ficar melhor. E cada vez que a gente está aqui, a gente vira o rei Arthur de novo. E a gente vai atrás do próximo grau. Então, quando você estuda Cabala, ele é uma busca de um autoaperfeiçoamento o tempo todo. Beleza? E essa é a parte que o pessoal fala, pô, mas Jesus está no meio e agora, cara. Sempre pra cima, né? Não, calma. A partir daqui é um edifício social. Então, todo mundo trabalha em conjunto. Por exemplo, o próximo andar daqui é o rigor e a misericórdia. Então, Gevurah, que é Marte, vai representar o rigor na nossa vida. Então, numa empresa, é o tesoureiro. Ou é a pessoa que cuida do dinheiro. Na sua casa também. Se você tem um salário e o gasto é mais do que o salário, você precisa controlar seu tempo, esforço, quanto você está investindo em alguma coisa. E é representado só em Deus de porrada. Horus, Sekhmet, Ares, Hefesto. Ou é de porrada ou é Deus que constrói alguma coisa. Né? Ogum, São Jorge. Né? Na Marvel geralmente vai ser, por exemplo, Marte, a gente vai ter a virtude de Marte, que é a diligência, o defeito de Marte, que é a ira. No Star Wars você tem a nave, que é o carro, que é um outro dos símbolos de Marte. Ele vai ser pilotado por dois caras. Um que é o Han Solo, que é meio porradeiro, que mata primeiro, o Han Solo atira primeiro. E o outro que é o Hulk, que é a fera. Nos Vingadores, por exemplo, você tem o Hulk, que é o cientista, e a ira. Você tem na Liga o Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Então sempre você vai ter essa figura do guia que pode perder tudo pela falta de razão. São infinitas histórias. Né? Eu escolhi algumas, assim, tem tudo isso aqui de Deus, mas na verdade tinha uns 50 que eu tinha que escolher chorando. Né? O livro que eu fiz de Cabala, que o pessoal conhece, ele tem umas 700 páginas, é desse tamanho, porque ele traz tudo isso daí em detalhes. Aqui eu só estou dando um grãozinho de areia para você. E do outro lado, a gente tem C7, que é Júpiter, que é a abundância, o projeto e a caridade. Então, ó, Zeus, Júpiter, Amon, Odin, Votan, Plutão, Oxóssi, São José. Isso aqui tem a ver com planejamento. Então, o Ogum, ele é de porrada. O Orixá, que ele vai lá e mata todo mundo, arranca as cabeças e desce o cacete. O Oxóssi, ele para, olha, puxa o arco, pum, dá uma flechada na testa do inimigo, ele morreu, resolveu o problema. Então a gente brinca e fala assim, reset, que é um planejamento, significa que você gasta mais tempo afiando o seu machado e menos tempo cortando árvore. Então o planejamento aqui tem tudo a ver. E também essa ideia do pai, São José, pai de Jesus. Os professores, né? Merlin, Gandalf, Dumbledore, Taliesin. Repara que, para a gente estar falando de emprego, Marte é quando você é recém-formado, os primeiros 10, 15 anos de profissão. Você tem que matar um por dia, aí você tem que abrir seu consultório, aí você tem que olhar, trabalhar aqui, pegar pico. Você vai ter que fazer de tudo para fazer seu nome profissionalmente ali. Com o tempo, 20, 25, 30 anos de profissão, você chega a Júpiter. Que aí você já escreveu um livro, você já publicou alguma coisa, você já é sênior, você já dá consultoria, as pessoas vêm até você está no cargo de chefia. Então esse é o caminho natural do ser humano, se você fizer a verdadeira vontade. Quando você descobre quem você é no mundo, a partir daqui os alquimistas chamam de grande obra. Né? E olha que coisa doida. O Merlin, ele tem superpoderes, ele podia ir lá se teleportar, ele já viu o Santo Grau, ele já sabe como fazer, ele já é um técnico sênior. Por que ele não vai lá e pega o grau e dá na mão do rei Arthur? Porque ele treina aqui. Esse cara numa arte marcial vai ser aquele professor lá do 3º, 4º, 5º dan, ele já tem escola, ele treina os faixa preta. Esse aqui vai ser a parte de uma loja, num grupo da hospitalaria. Você vê, olha, essa coluna é do rigor, a coluna yin. Aqui é tudo meio fechado. O tesoureiro ele tem que ser um cara controlado. Imagina, o cara não cobra, não paga, não vê. Se ele não for marciano, o que acontece com uma empresa? Por outro lado, esse lado é reset, é generosidade. Né? Para os judeus, reset faz parte de 3 palavras principais, que é planejamento, prosperidade e caridade. E eles falam que tudo isso é uma coisa só. Se você planeja bem a sua vida, é impossível você não ter prosperidade.
Quando você tem prosperidade, você automaticamente tem que ter caridade e passar o dízimo. Caridade é uma coisa que volta para a sociedade. Seja monetariamente, intelectualmente, emocionalmente, faz parte do jeito de viver. E lembra do Star Wars? Essa é a parte que eu posso falar um pouquinho desses tracinhos. Ó. São 22 traços. Cada traço é uma letra hebraica. Então, ó, o Aleph está aqui, o Beit está aqui, aí Gimel, Dalet, até Tav. Então, 22 letras, cada letra com um significado. Esse caminho aqui que conecta o Sol até Júpiter, que é o rei Arthur buscando o Santo Graal, ele chama Iod. Iod é a busca, é a fagulha de Deus. Para quem está numa loja maçônica, é aquele símbolo que está em cima ali do venerado. Significa a busca pela luz. Yod He Vav He, a primeira letra do nome de Deus. Então, e ele também é a menor letra do alfabeto hebraico. No tarô, ele é a carta do eremita, que é um velhinho com uma lanterna. A lanterna ilumina o caminho na frente dele, então ele sabe onde ele está pisando, ele já é velho. É uma busca de alguém que vai viver até ficar muito velhinho naquele processo e tal. E a cor, dentro da esfera de cores, é o verde claro. E aí, no Star Wars, quando Luke Skywalker vai virar o Jedi Pica das Galáxias, o que ele tem que falar? Ele tem que viajar até um planeta lá na PQP, vai encontrar um baixinho, verdinho, chamado Yoda. Então, não é muita coincidência, ou ele sabia o que ele estava fazendo, escondeu isso de todo mundo. Até os dias de hoje. Ele deu uma entrevista falando que, sim, os fãs apertaram ele, isso da década de 2000, depois ele já ter vendido para a Disney. Mas ele colocou essas coisas de cabala em Star Wars. E se você assistir Indiana Jones também, ele é totalmente cabalista. Tanto que o Indiana Jones não pega o Santo Graal, né, no terceiro filme. Então, todo esse processo. Tranquilo até aqui?